Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez, reunidos com o objetivo de conhecer mais das coisas do Senhor. Ainda em grupo reduzido, na parte presencial. Aguardo que um dia você consiga vir, para nós podermos celebrar o Senhor pelas manhãs também, juntos. O preço da gasolina foi de novo a R$ 6,98. Eu entendo a dificuldade dos irmãos em relação ao culto presencial, mas nós estamos aqui com esse objetivo de aprender mais de Deus, e eu quero convidar você a orar comigo, consagrando este tempo para que o Espírito Santo de Deus ele fale conosco. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar, bendizer, glorificar o seu santo nome. Agradecemos a Ti, Pai querido, por mais esse dia de vida. Que o Senhor tenha nos abençoado, o Senhor tenha nos concedido, Pai querido, da Tua graça, do Teu amor. Estas portas se abrem, Pai querido, pela Tua misericórdia. E nós, Pai querido, temos o acesso à internet, essa ferramenta que tem sido utilizada por nós para podermos juntos louvarmos o Teu nome. Queremos consagrar este tempo ao Senhor, Pai. Queremos pedir que o Senhor nos guie, nos abençoe, nos dê direção. Fale o nosso coração, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando os pecados intocáveis, aqueles pecados que não são sutis e que muitas vezes nós reputamos como comuns, como naturais, como sem nenhum problema, não tão graves assim. E uma afirmação que tenho feito repetidamente e que a gente tem que ter isso gravado no coração é que o pecado ele não é medido pelo tamanho segundo o que a sociedade diz ou o dano que você acha que cometeu, mas sempre mensurado em relação àquele que é ofendido, a saber, o nosso Deus. Qualquer pecado diante de Deus ele é grande, o demais, o suficiente para nos levar à condenação do inferno. Apenas por conta do sangue de Cristo nós somos isentos. Aqueles que creem no seu nome têm a promessa de uma vida eterna abençoada ao lado do Salvador. Semana passada nós finalizamos o tema ira. Trabalhamos 2 ou 3 domingos, 2 domingos sobre a ira, depois sobre as filhas da ira. E hoje nós vamos tratar de algo que também está no nosso dia a dia, que é a mania de julgar. Nós temos 2 extremos. Um extremo é eu não posso julgar. E aí a gente vê postagens nas mídias sociais, pessoas se encontrando, falando que qualquer tipo de julgamento ele é pecaminoso e isso é errado. E também do outro lado tem uma condição em que você julga tudo. Julga sem conhecimento, você julga a revelia, você julga sem estar a par dos elementos pelo menos fundamentais do que está acontecendo, e nós estabelecemos um julgamento felino, um julgamento forte, destrutivo em relação às pessoas, e também isso é algo errado. O pecado de julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, uma vez que quase sempre ele é praticado sob um disfarce. Sabe o 007, ou aquele agente secreto que ele sempre está com aquela capa e tal. Então esse pecado ele vem envolto nessa condição de ele está coberto, ele está protegido por uma capa chamada zelo. Zelo pelo que é certo. Então você vê uma situação e você, a partir do que você acha, do que você pensa, você estabelece o seu julgamento, estabelece a condenação e, se possível, você mesmo executa essa punição. Mas sempre dizendo, não, eu faço isso por conta do zelo. Estava exortando uma aconselhada minha que vai assistir isso mais tarde, outro dia, né? E ela vai saber que eu estou falando dela. E ela falava assim,
que não, pastor, eu não estou falando mal, eu só estou compartilhando para orar. E a gente usa essa capa espiritual para que nós possamos falar mal dos outros, levantar falsos testemunhos, falar mal das pessoas sem saber o que está acontecendo. Nós sempre praticamos isso, ou melhor, na grande maioria das vezes nós praticamos isso sob o disfarce do zelo pelo que é certo. Tem um versículo que fala: o zelo pela casa do Senhor me consome. E aí a pessoa tira isso do contexto e começa a julgar as pessoas a partir do pressuposto que ela mesma tem. Sabemos que dentro dos círculos evangélicos conservadores, aqueles mais tradicionais, existem opiniões sobre tudo. Opiniões sobre teologia que é certa, teologia que é certa, é errada, comportamento, estilo de vida e, por que não dizer, sobre política. As pessoas hoje se degladiam entre uma candidatura do Bolsonaro e do outro lado uma candidatura do PT, e as pessoas elas acabam falando mais do que deviam na internet, muitas vezes na igreja, e as pessoas elas falam tudo a partir de pressupostos. Nós temos que entender que além de termos opiniões diferentes, e se a gente olhar os dedos da nossa mão, você não vai ver nenhum dedo igual, todos eles são diferentes. Mesmo das duas mãos você vai encontrar diferenças. Nós temos opiniões diferentes. E geralmente o que acontece é que nós pressupomos, ou melhor, nós definimos que o nosso ponto de vista é o correto. E quando você define algo na sua vida, isso é algo para você, não é problema. Nós estabelecemos metas nas nossas vidas, nós estabelecemos formas de pensar, até por conta do nosso modo, do nosso jeito de agir, e até por conta da situação que o próprio Deus coloca sobre nós. Mas não quer dizer que o ponto de vista que é certo para mim, necessariamente é certo para o outro. Quando nós pensamos em termos cristãos, nós temos que entender que sim, existem pressupostos que não são negociáveis. Dentro do nosso cristianismo, nós cremos que nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos que nós temos um Deus Filho também Todo-Poderoso, e um Deus Espírito Santo também Todo-Poderoso, conhecido como Santíssima Trindade, cada um com uma função definida. Isso é um princípio cristão que ele não é negociável. Uns dizem que o Espírito é uma força, que é um pensamento, outros dizem que Jesus Cristo é só um profeta. Isso são formas de dizer que o cristianismo ele pode ter vários pensamentos sobre essa área. Não pode. O nosso Deus, e aí é apenas um simbolismo, mas o nosso Deus, por exemplo, ele não está na cruz. É uma grande diferença entre o cristianismo católico romano e o cristianismo protestante. Nós não carregamos a figura do Cristo na cruz, porque entendemos que ele ressuscitou. Não que eles não entendam, mas ele tem uma série de simbolismos. Então há coisas dentro do cristianismo que não são negociáveis, mas nós não nos atemos apenas a essas coisas. Nós nos atemos a doutrinas de homens, coisas que homens definem, e não há problema, desde que seja um consenso da igreja, por exemplo. Quando a pessoa pensa em usar, todos os homens têm que usar terno, ou todas as mulheres têm que usar saia, ou todas as mulheres elas têm que usar o cabelo comprido, não podem usar o cabelo curto. Essas coisas são definidas dentro do âmbito da igreja, e se você está bem com isso, você fica na igreja. Se você não concorda com aquilo, sai e vai para uma outra igreja. Não é algo que é limitador. Um outro ponto, por exemplo, batismo infantil. Não há um consenso teológico entre as igrejas em que se tem que batizar criança ou não tem que se batizar criança. O batismo ele tem que ser por imersão, você afunda tudo, ou pode ser apenas um pouquinho de água. Não há uma definição final entre os teólogos cristãos, em especial brasileiros, a respeito disso. E por que a gente fica querendo tomar isso como um ferro e fogo, como um divisor entre irmãos e irmãos? Se a tua igreja ela tem uma pastora e você está bem com isso, para você está tudo certo, fica lá. Não
precisa falar mal do outro. Se a pessoa batiza a criança, deixa ele batizar. Se ele não batiza, também. O apóstolo Paulo ele discute muito a respeito disso em relação a comer carne. Naquela região do apóstolo Paulo, Gálatas, Filipenses, naquela região onde ele pregava, da Ásia Menor, havia muitos templos de adoração pagã. Muitos animais eram sacrificados por aqueles deuses que não eram deuses. E aí, depois aquelas carnes, elas eram vendidas. E um preço mais baixo. E alguns irmãos comiam daquela carne. E as pessoas ficavam escandalizadas. E o apóstolo Paulo falou: o problema não está no comer ou não comer. Mas se eu comer e escandalizar o meu irmão, eu não como nunca mais. A gente tem que parar com esses julgamentos doutrinários tolos que não estão definidos nas Escrituras. Nós achamos, nós pressupomos que o nosso ponto de vista é o correto. E aí que começa o nosso problema de julgar as pessoas. Não a partir das Escrituras, mas a partir do meu pressuposto, a minha interpretação. Nossas opiniões e verdade tornam-se a mesma coisa. Então, se eu penso assim, essa é uma verdade. Claro que a mania de julgar ela não se restringe aos evangélicos conservadores. Nós estamos falando dentro do meio cristão e não do meio secular. A atitude permeia a sociedade e ocorre em todos os níveis. Se você for ver os ativistas de direitos dos animais, incendeiam laboratórios de pesquisas médicas simplesmente porque eles definem que aquilo não é certo. Se é certo ou não se é certo, é outra coisa, eu não estou discutindo isso, mas é uma decisão que é tomada a partir de um pressuposto que eles mesmos constroem. Ou os ecologistas fanáticos que vandalizam as estações de esqui porque extravasam as suas críticas, porque acham que ele ataca o meio ambiente ou porque não é bom. A pessoa que sentencia, Jesus nunca teria feito isso. Jesus nunca teria dirigido um carro de luxo. Faz um julgamento. Jesus teria feito aquilo, não é questão, mas porque fez uma afirmação baseada no que ele acha que é certo ou que é errado. Então, se eu sou cristão, eu não posso ter um carro de luxo, eu não posso prosperar, eu não posso viajar, eu não posso fazer nada, porque se assim eu fizer, será que Jesus faria isso? E aí até tem um livro que a gente já comentou, eu nunca li, eu só vejo a capa dele, que é Nos Seus Passos, o que faria Jesus, e eu li só um pedacinho dele. Interessante, mas algumas posturas radicais dentro daquele livro mostram, inclusive, pessoas morrendo, que algumas situações podem ser verdadeiras e outras, será que são necessárias? Será que nós precisamos ir a esses extremos simplesmente em nome do Senhor? Será que Ele está solicitando que isso seja feito? Isso é o grande X da questão. O problema não é se você acha que é certo ou errado, mas será que você foi comissionado para essa missão? No início da igreja primitiva, já comentei com vocês, as pessoas elas viam como uma coisa boa morrer em nome do Evangelho, e eles procuravam locais onde tinham perseguição, e a máxima era: onde estão matando cristão, é para lá que eu vou. Isso é história. Hoje você pode decidir que um centro de adoração afro, ele não é uma coisa abençoada, e você vai lá e joga pedra, e você atrapalha o culto, entendeu? E acha que você está fazendo alguma coisa boa. Você foi comissionado para isso. Esse é realmente um julgamento que você foi comissionado a fazer. Interessante observar o cristianismo do século XX, quando as pessoas caprichavam no visual para ir à igreja. Os homens usavam terno e gravata, as mulheres vestido ou saia. A partir da década de 70, os homens começaram a aparecer na igreja usando calça jeans e a camisa de colarinho aberto, e as mulheres de calça comprida. Durante muitos anos se criticou esse pessoal. Hoje ainda se critica. Igrejas que são tradicionais no vestir julgam igrejas que não são tão tradicionais assim no vestir. Essa gente perdeu o respeito por Deus, falam eles. Aposto que não se vestiriam assim para uma audiência com o presidente, dizem outros.
Na opinião de muitos, o argumento ele é sólido e ele não pode ser questionado. Se você vai numa igreja, você tem que usar uma roupa adequada. Eu mesmo, nesse fim de ano, eu queria ir lá na igreja da minha mãe e ela falou: você só vai se você for com blusa de manga. Não, eu vou com a camisa polo. Não vai, eu vou passar. E ficou aquela discussão, acabei comigo. Simplesmente porque tem essa condição, se você está numa igreja mais tradicional, ou se você é pastor, você tem que estar vestido de uma forma que senão... A gente congregava lá um tempo, passamos um tempo antes da nossa igreja existir, uma igreja de um pastor amigo nosso, que eles tinham as vestes sacerdotais e tal, era um negócio bem suntuoso assim, né? E aí as pessoas elas se incomodavam com aquilo. Eu, pessoalmente, não tinha problema nenhum com aquilo, pelo contrário, achava bonito. Mas, paciência, as pessoas estabelecem os seus julgamentos. Contudo, apesar das pessoas definirem o jeito de vestir ou o jeito de ver Deus, esse argumento ele é errado. A Bíblia não diz nada sobre a maneira de nos vestirmos na igreja. A Bíblia não fala nada sobre isso. Que nós temos que usar terno, temos que usar uma gola clerical, ou eu tenho que usar uma blusa de manga ou de manga curta. A palavra de Deus não fala sobre isso. Quanto a capricharmos no visual para o encontro com o presidente, é uma questão do protocolo da capital. Tem locais que são necessários. E se você for convidado a visitar o presidente enquanto ele estiver de férias na praia, você vai chinelo. Talvez seja uma bermuda. Imagine você está lá, tendo sido convidado pelo presidente para ir passar um fim de semana com ele, você é próximo dele, e aí ele está lá na casa lá de praia dele, você vai chegar lá de terno e gravata, sapato e um cabelo com aquele gel. Será que a gente vai se vestir assim? Será que ele concorde nessa situação? Devemos entender que reverência a Deus não é uma questão de vestimento, é questão de coração. Isso não quer dizer que você pode se vestir de qualquer jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado com parâmetros extremos que são usados não para julgar, mas são julgados para destruir a pessoa. Devemos entender que a reverência a Deus não é uma questão de vestimenta, é questão de coração. Jesus afirmou, João 4,23, Denise, por gentileza. Jesus afirmou, o que Jesus afirmou em João 4,23? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Será que Deus está procurando verdadeiros adoradores quando Ele fala de vestimenta? Ou de maquiagem? Ou de cabelo curto ou comprido? Se o tecido da tua calça é de linho, de corvinho, de couro ou de jeans? Será que esse foi o objetivo de Jesus Cristo quando Ele fala que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Eu creio que não. É verdade que a roupa displicente talvez revele displicência para com Deus, mas eu não tenho como avaliar isso. Eu não tenho como avaliar se a sua vestimenta, da mesma maneira que você não tem como avaliar se a minha vestimenta, ela transparece uma pessoa que é adoradora de Deus, que é uma pessoa que realmente tem reverência a Deus. Se assim fosse, as pessoas que usam terno seriam totalmente salvas, reverentes e estaria tudo certo. Mas não é assim que funciona. A gente vê que os crimes mais hediondos, eles ocorrem dentro de pessoas que usam um colarinho, bueno, é o crime do colarinho bueno. Talvez a pessoa que rouba um frango na
uma vendinha para se alimentar, e é tão crime como você roubar outra coisa, mas a pessoa ela vai lá e desvia milhões de reais, talvez bilhões de reais, separa o dinheiro, tira o dinheiro da merenda pública, ou o dinheiro dos medicamentos de pessoas que precisam. Pessoa na época da Covid, a pessoa desviando o dinheiro, que era o dinheiro destinado ao tratamento daquelas pessoas, quantas pessoas morreram em relação a isso. Então, os crimes eles acabam sendo, em sua consequência, muito mais graves, no sentido daqueles que estão bem vestidos, do que aqueles que estão maltrapilhos. Você vê aquele episódio quando Deus manda Samuel, né, ungir o novo rei, né? E aí Deus fala para Samuel, né, que Deus não vê como o homem vê, né? E Samuel impressionado, né, com os irmãos de Davi, né? E também aquele episódio de Jesus, né, falando dos fariseus, né, que são bonitos por fora, mas por dentro são sepultura. Perfeito, entendeu? Nós temos essa condição, e aí nós vamos na condição de Samuel, que ela falou, o próprio Samuel, ungido de Deus, uma pessoa que foi criada dentro da casa do Senhor, foi preparado para ser o profeta que foi, mesmo assim ele estava estabelecendo o julgamento. Ele olhava para aqueles irmãos e falava assim, não, tem que ser assim, entende? Nós fazemos isso. Mas nós não podemos atribuir a quantidade de reverência que nós temos baseado apenas na roupa da pessoa. Antigamente se cantavam os bons e velhos hinos, acompanhados de piano e órgão, era majestoso. Para muitos assim era um culto reverente a Deus. Hoje, na maioria das igrejas, esses hinos foram substituídos por música contemporânea, e o piano e o órgão deram lugar a guitarras e baterias. Uma crítica velada que as pessoas fazem ao louvor. Eu lembro que no início do meu cristianismo, a primeira igreja onde eu frequentei, ela chamava uma igreja chamada Igreja Ação Bíblica. E aqueles homens, eles eram muito tradicionais. E eu, num momento difícil da minha vida, eu congregava nos dias que tinha culto lá perto de casa, nos outros dias eu ia congregar com a minha irmã, numa igreja mais avivada, e ali eu fui batizado com o Espírito Santo dentro dos moldes neopentecostais ou pentecostais, e aqueles homens eles começaram a verem em mim ali na igreja uma afronta, e o pastor, logo depois que eu comecei a mudar o meu comportamento, ele de altar, ele falou, olha, gente, não se preocupa que nós não vamos permitir que a doutrina na igreja mude. Não vai ter bateria na igreja, ele falou. Não vai ter bateria na igreja não, pode ficar tranquilo. Julgamento. E aí as pessoas falam, como essa gente pode louvar a Deus com esse tipo de instrumento? Acontece que as igrejas do Novo Testamento não tinham nem piano nem órgão. As pessoas esquecem disso. E mesmo assim louvavam a Deus. Colossenses 3,16, Luísa, por gentileza. Colossenses 3,16. 3,16? 3. Porque ele não sabe falar 3. 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. A igreja primitiva não tinha órgãos nem piano. E mesmo assim eles louvavam a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Muitos ainda preferem os hinos que se cantavam na juventude, mas é só isso, é preferência. As pessoas elas preferem cantar um hino ou um louvor. Não há problema. Nós estabelecemos, por exemplo, na nossa escola dominical, que nós cantamos 3 hinos do inário. Poderiam ser 3 cânticos, mas são 3 hinos. Mas é uma preferência. Não quer dizer que uma coisa é mais santa que a outra. É claro que tem uns hinos aí que misericórdia. Hinos não, louvores, né? Misericórdia. Aquela coisa que se fala do acústico, parece que o cara senta na beira da fogueira e ele começa a falar um monte de baboseira lá e ele acha que aquilo é adoração a Deus. Muitos ainda preferem que se cantava na juventude, mas só isso, preferência. Não é uma convicção baseada na Bíblia. E você pode
olhar para os hinos e louvores e julgar segundo as Escrituras. Não só pode, deve. Nós temos que ver o que nós cantamos, o que nós falamos. Concordo que muitos cânticos contemporâneos são vazios e centrados no homem. Todavia, muitos homens honram e glorificam a Deus, tanto com os hinos tradicionais como com os contemporâneos. Portanto, nós temos que deixar as críticas de lado. Julgue o que você está falando, mas não julgue por causa do estilo. Tratamos algumas das nossas convicções como se fossem verdades bíblicas. Isso acontece muito dentro do lar. Então, a nossa filha, por exemplo, no começo, quando ela era menor, né, a gente falava, você tem que dormir 8 horas. E se ela não dormisse 8 horas, ela não estava rompendo um princípio bíblico, estava rompendo um princípio do nosso lar. Mas as pessoas, elas trazem como se, você não está respeitando o seu pai fazendo isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente usa a força das Escrituras para fazer com que as pessoas ajam de uma maneira que nós queremos que elas ajam. Isso está errado. A Bíblia ensina moderação e não abstinência na maioria dos casos, como por exemplo no álcool. Ele não fala para não beber. Quando a gente vê Jesus Cristo tomando vinho, às vezes a gente pensa que é o suco de caixinha da Mônica. Não, era vinho com teor alcoólico. E a gente tem que entender que o que acontece é que tanto Jesus como as pessoas, elas não exageravam. O apóstolo Paulo mesmo disse acho que é para Timote, ele fala, toma um cálice de vinho após as refeições, antes das refeições, vai te fazer bem para o estômago. E isso não é o suco do caldo, o suco de uva da Mônica. Que Mônica, o quê? Da Timote? Não existe suco de uva da Mônica. Tem aquela caixinha. Da Mônica? Não tem não? Não, da Magali. Magali? Então pronto, da Magali. Não tem problema. O personagem não importa, entendeu? Estou falando suco de uva de caixinha. Você entendeu, né? Entendeu? O suco que eles tomavam lá, o vinho que eles tomavam não era o suco de uva da caixinha. Era um suco alcoólico, como um vinho do Porto, como um vinho tinto. Era um vinho de uva fermentado alcoólico. O que se fala é que você não exagerar. Algo que o apóstolo Paulo exorta os homens e diz, vocês estão bebendo demais. A ceia, como era servida com vinho, as pessoas chegavam mais cedo, os mais ricos que podiam fazer isso, e eles tomavam todo o vinho e ficavam bêbados. A Bíblia ensina moderação e não abstinência na maioria dos casos. Certo cristão deve lidar com o assunto, porque se pegou criticando um irmão em Cristo que bebia uma taça de vinho no restaurante. No entanto, depois de ter dado seu parecer sobre moderação, recebeu uma carta gentil, mas enfática de uma querida senhora chamando a atenção. Ela estava convencida de que ele havia abandonado uma das pedras fundamentais da moralidade cristã apenas por tomar um cálice de vinho. Era apenas uma preocupação da senhora, mas ela não apresentou nenhuma evidência bíblica. Tudo era uma convicção pessoal. Se você tem uma convicção bíblica respaldada por versículos bem colocados, não tirados fora do contexto, chame essa pessoa no secreto e chame a atenção, fale com ela, para que ela não continue na prática do pecado, mas saiba o que você está falando. Fale daquilo que realmente é certo e errado, não aquilo que você acha. E se você falar o que você acha, não julgue a pessoa por ela não fazer. Porque eu também posso chamar a atenção de alguém em relação a um princípio que eu acho certo, não está nas Escrituras, mas eu não posso exigir que ele aja dessa maneira. Não me entenda mal. Acho que em virtude do abuso difundido da bebida alcoólica hoje em dia, há bons motivos, inclusive, para a abstinência. Em outro contexto, eu defenderia a abstinência com unhas e dentes, baseado nesses motivos. Mas esse capítulo que nós estamos trabalhando fala da mania de julgar. E estou dando alguns exemplos de como é fácil julgar os outros em assuntos que a Bíblia não trata, ou não trata com a clareza que nós gostaríamos. Porque o princípio que nós temos que levar em conta são as Escrituras, dentro da igreja em especial. Então há igrejas, por exemplo, que servem a Santa Ceia com hambúrguer e Coca-Cola, para que as pessoas elas se sintam melhor.
Então, o pão é um hambúrguer e o suco de uva é substituído pela Coca-Cola. Aí nós estamos quebrando princípios. A ceia, ela era feita de uma maneira daquele jeito, não é como assim inventar coisa. Tinha uma igreja que ela batizava os cristãos num tomou água, entendeu? Então, o pastor jogava, só não soltava lá de cima, quando ele deitava, o cara batizado em nome do Pai e do Espírito Santo, tibum. Não tem sentido. Aí são inovações que a Bíblia não aceita. Ela fala dos princípios. Se o batismo é por imersão, se é por aspersão. Mas não tem a invenção desses princípios e dessas coisas. O apóstolo Paulo atacou de frente esse problema em Romanos capítulo 14. Já abre aí, por favor, Romanos 14. Parecia que havia duas questões específicas que geravam críticas na igreja de Roma. Uma era o comer ou não comer carne, com a mentalidade do como você quiser. A outra questão estava relacionada à guarda de alguns dias, considerados santos. Segundo Paulo, Romanos 14:5, por favor, Rosângela. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga, iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Naqueles dias, as pessoas começaram a falar: não, o dia santo é esse, o dia santo é aquele outro. Como nós vemos os adventistas do sétimo dia, que adoram ao Senhor no sábado, nosso sábado corrente. E não há problema em você adorar ao Senhor no sábado, cultuar no sábado, separar esse dia para adorar no sábado, não há problema. O problema é você dizer que é só esse dia, como eu também dizer para você que é só domingo. Nós temos pessoas que trabalham de turno, policiais militares, médicos, pessoas que trabalham no cárcere, fábricas que trabalham em ritmo contínuo. Quer dizer que essas pessoas elas estão quebrando o dia do Senhor. Estabeleçam um dia e adorem o Senhor naquele dia. O problema é você estabelecer que se eu não adoro Deus no sábado, você vai para o inferno. Parece que o sacrifício de Cristo ele é condicionado. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e adorar a Deus nesse dia. Se você não fizer isso, está errado. Não há problema em você adorar a Deus no outro dia, mas não julgue as pessoas que têm um dia para adorar o Senhor. Talvez você esteja numa condição diferenciada, mas você não pode julgar os outros em relação a esse assunto. Parece que os que haviam se convertido andavam criticando quem comia de tudo, especialmente a carne. Enquanto esses faziam pouco caso, provavelmente desdenhavam daqueles que comiam carne. Romanos 14, 3. Acho que é isso, não estou olhando não, vou chutar aqui. Romanos, deixa eu ver se não estou errado, 14, 3. Por favor. Denise? Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. As pessoas se converteram e começaram a julgar: não, esse que come carne não é cristão, esse que come carne é cristão. Aconteceu isso também no contexto das pessoas que se converteram no judaísmo e achavam que se as pessoas não fossem circuncidadas, elas não eram cristãs verdadeiras. Os dois lados se criticavam mutuamente. Os que se abstinham se achavam donos da verdade e olhavam com desprezo religiosos que comiam tudo. O outro lado se achava mais instruído. Sabiam que Deus não estava preocupado com o que eles comiam, desde que o alimento fosse recebido com gratidão. 1 Timóteo 4,4. Luiz? Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada recusável. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então, se te oferece um alimento para você comer, você tem esse alimento,
à sua disposição, consagre ao Senhor e coma. Consagre ao Senhor e coma. E as pessoas, elas mesmo sabendo que Deus não agia dessa maneira, elas estabeleciam esse tipo de julgamento e assim faziam críticas de um modo diferente. O mesmo acontece hoje em dia. Os defensores, por exemplo, da música contemporânea desdenham dos que preferem os hinos tradicionais. Essa música é música de velho. Música da década de 20, década de 30. E as pessoas que preferem os hinos tradicionais olham e falam, eles não sabem o que é adorar a Deus. Um chama o outro de avançado demais, e o outro chama eles de antiquados, ultrapassados. Me veio na mente, falando esse texto aqui, me veio na mente um tempo atrás, alguns anos atrás, que veio até algumas matérias nos jornais, que uma fase que teve alguns anos atrás, que um grupo ficava falando que se alimentava de luzes. Eu fico pensando se isso foi... Acho que isso foi uma grande mentira, né? Porque como não que tem a ver alguém... com o nosso contexto, tá? Isso é uma matéria secular de pessoas que adoravam luz. Né? Como que alguém fica... Isso é uma falácia, né? Como que alguém fica se alimentar de luzes? Nosso contexto não é se a pessoa se alimenta ou não se alimenta. Nosso contexto é você se alimentar e falar mal daqueles que não se alimentam, ou você não se alimentar e falar mal daquele que se alimenta. Um jovem pastor disse, com nossa música vamos conquistar todos os jovens da nossa igreja. Isso foi uma coisa que irradiou na década de 80, anos 90, em que os grupos de louvor, eles começaram a sair daquilo que era mais tradicional, com o objetivo de dizer que aquela música iria realmente trazer mais jovens para a igreja. De modo inverso, são tão críticos quanto os que preferem os hinos tradicionais. Isso também se aplica à questão da moderação versus abstinência. Já observei cristãos que tratam o consumo da bebida alcoólica como assunto de liberdade cristã e desdenharem daquele que é abstêmio. Então você falar que você toma, dependendo, toma um vinho, toma uma cerveja, dentro de determinado círculo cristão evangélico, você é reconhecido como um não cristão. Também num ambiente um pouco mais liberal, e liberal não no sentido pecaminoso. Se você fala que você não toma, você é encontrado como uma pessoa que tem algum problema. Por que você, nesse calor, você não pode tomar algo? A pessoa ela não pode ter a opinião sobre a vida dela, porque os outros se constrangem. O grande problema dessa condição de julgamento é que alguém agir numa situação diferente do que você acha que é certo, te leva a julgar os seus próprios conceitos. E quando você julga os seus próprios conceitos, você pode descobrir que você está errado. Porque o texto fala para você não se embriagar. Só que a questão é que quando você começa a fazer muito uso de algo, o perigo é você acabar se viciando naquilo, né? Mas é pessoal, Melise, é isso que eu estou dizendo. É pessoal. Quem define isso não é o pastor Paulo na vida da Menísia, é a Menísia na vida dela. Então, se dominar, porque assim, o tomar, não há problema você tomar um vinho. Mas é isso que eu estou falando. Então, a questão é você tomar, não há problema. O texto fala é você não se embriagar. Em outro texto, já fala que o pastor, aqueles que estão buscando o episcopado, eles têm que ser dados a muito vinho, ou não dado a vinho, chega a ponto de falar dado a vinho, até pelo contexto do escandalizar. Eu, como pessoa pública, eu tenho que ter um pouco mais de zelo com as minhas palavras, com o meu agir, com o meu vestir, porque eu estou à frente de pessoas. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Meu argumento aqui é que não interessa que lado da questão defendemos. É fácil criticar quem não pensa como pensamos e depois encobrir o julgamento com a capa das convicções bíblicas, que é exatamente o que as pessoas fazem. Elas tentam justificar o seu agir através de versículos bíblicos tirados fora do contexto. A resposta à questão em Roma em relação a tudo isso, Romanos 14:4. Quem leu por último? Você que leu por último?
Não, vou levar. 14:4, por gentileza. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. O apóstolo Paulo, na verdade, está dizendo: parem de julgar uns aos outros. Não interessa de que lado vocês estão. Basicamente, Paulo está mandando: parem de fazer o papel de Deus em relação aos irmãos em Cristo. Deus é o juiz e não vocês, era o que Paulo estava falando. E é aquilo que eu falei no começo, a gente tem que tomar um cuidado extremo em você estar na condição nem de julgar tudo, nem de não julgar nada. A minha função como pastor é muitas vezes trazer exortação em relação à vida dos irmãos e das irmãs, em relação aos seus procedimentos, mas eu trago princípios bíblicos para a vida da pessoa, para que a pessoa possa ser constrangida e mudar. Quem vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas como que eles vão se converter ou se convencer se não há quem pregue? Por isso que eu prego sobre o pecado. O que falamos até agora não significa que não devemos nunca julgar as práticas e crenças dos outros. Se o estilo de vida, o comportamento de alguém é claramente oposto à Bíblia, então devemos afirmar que o outro está pecando. Algumas práticas são abertamente condenadas pela Bíblia. Romanos capítulo 1, versos 24 a 32, nós vamos fazer apenas a leitura e nós vamos retomar a exposição disso após o intervalo. Romanos capítulo 1, versos 24 a 32, Menísia 24 e 25, por gentileza. Romanos capítulo 1, versos 24 e 25, Menísia. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Luísa, 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. 28 e E 29. por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Como que Paulo fala essas coisas? Ele está julgando o comportamento daqueles homens e mulheres da igreja de Roma, a partir do princípio bíblico, e fala: vocês estão se comportando assim, e fecha no 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E aí o apóstolo Paulo está falando de toda uma situação que ele via dentro da igreja de Roma, e ele fala: olha, Deus ele não aprova isso, não é Paulo que aprova isso. Não é Paulo que está dizendo: porque eu vivia na cidade XYZ, então não tinha esse tipo de comportamento, esse tipo de coisa. Não, ele está falando que as Escrituras estão dizendo que aquilo é reprovável perante Deus. Quem entregou eles ao próprio coração não foi o apóstolo Paulo, não foi a igreja cristã de Roma, foi o próprio Deus, e Deus os entregou. Ou seja, foi estabelecido um julgamento naquele momento. O julgamento ele foi feito, foi definido, e eles foram entregues ao seu próprio coração. Algo que o nosso saudoso irmão Cláudio falava: Senhor, não me lances fora da tua presença. É exatamente a condição de Deus entregar-nos a nova condição do nosso próprio coração. Então, essas condições, como que Paulo fez, essas condições nós também temos que fazer. Nós temos que ver os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles que são próximos a nós,
que estão agindo errado, serem repreendidos segundo a palavra. É claro, se a pessoa ela não é cristã, fica um pouco mais difícil, você tem que usar uma outra estratégia. Mas em relação a cristãos, nós sim temos que chamar a atenção. Eu brincava com o Alice semana passada e falava com ele quando ele exortava a Júlia, né? E eu falava assim, ô pai chato, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, você me larga? Eu falo, não. Eu falo, pois é, eu também não largo. E é exatamente isso. Queridos, queridas, encerramos o nosso primeiro período, tá? Nós vamos para o nosso intervalo. Quero convidar você a retornar, porque nós pretendemos, se Deus assim me permitir, finalizar. E eu vou estar falando sobre o crítico doutrinário, o crítico, o espírito crítico, que é algo importante para fechar esse pensamento após o intervalo, se Deus assim o permitir. Que Deus, por enquanto, que Deus te abençoe e te conceda graça até depois do intervalo.